Para compor esse painel, eu gostaria de chamar à mesa o Dr. Rony Schaffel, que falará sobre o que são biosimilares. Dr. Rony é hematologista, professor da Faculdade de Medicina e coordenador de iniciação científica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutorado em serviços de linfomas do Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Gostaria de também chamar à mesa o Dr. Stefan Stefani, que falará sobre o papel dos biosimilares no acesso à saúde. O Dr. Stefan é médico oncologista do Hospital do Câncer Mãe de Deus, no Rio Grande do Sul, diretor do Instituto de Avaliação de Tecnologia em Oncologia do Hospital do Câncer Mãe Jesus, ex-fellow da University of California, São Francisco, professor da Fundação Unimed, chair do Comitê Latino-Americano do International Society for Pharmacoeconomic and Outcomes Research, da ISPOR. É um prazer tê-los, moderar uma mesa com personalidades como vocês. E eu também agora vou me chamar para também compor a mesa. Meu nome é Tiago Farina Matos, eu sou coordenador de Advocacy e diretor jurídico do Instituto Oncoguia. Assessoro a Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo e tenho especialização em Direito Sanitário e Administração Hospitalar. Agradeço a presença de todos e, enquanto eu me dirijo à minha cadeira, eu já passo a palavra para o Dr. Rony iniciar a sua apresentação. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo a organização do evento, a pessoa da Juliana, aqui o convite para estar participando dessa mesa, ter vindo para São Paulo. É um evento realmente muito importante e eu estou muito encantado com o ambiente que está tendo nesse evento. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o que eu estou fazendo aqui, né? E eu acho importante para vocês que estão ouvir o que eu vou falar. Então, a primeira coisa, eu estou aqui a pedido da Libs, que é uma empresa que constitui uma fábrica em São Paulo para a produção de um biosimilar. E, nesse caminho que ela tem traçado, que está chegando à sua conclusão, ela propiciou a gente conhecer muito dessa área, baseado em, inicialmente, a coisa de uns 5 anos atrás, a gente foi, como participante do estudo clínico, que eu vou mostrar no final, que deve finalizar o processo de aprovação desse biosimilar, ela nos levou para a Europa, para a fábrica original, nós visitamos a fábrica, nós vimos como é que a coisa foi feita, e, em seguida, como participante desse estudo, como investigador principal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu me aprofundei na leitura do tema, me encantei pelo tema, e por isso eu estou aqui. Tá? Só que a minha missão, na verdade, que foi me dada, é explicar para vocês o que é esse conceito de biosimilar, para ninguém sair daqui levando gato por lebre. Então, primeira coisa, a palavra biosimilar, ela lembra similar, e lembra medicamento similar. Então, só quero contextualizar primeiro para tirar isso da cabeça de vocês. Tá? Então, medicamentos biosimilares não são, em nada, medicamentos similares. O medicamento similar ele tem que ser comparado com o medicamento genérico e com o medicamento de referência original, são medicamentos químicos. Vou falar mais à frente. Já o medicamento biosimilar é um tipo de medicamento biológico, que eu também vou explicar mais à frente. Então, quando a gente fala desse tipo de medicamento químico, síntese química, você tem um medicamento de referência, e não precisam ficar lendo, essa definição foi extraída do site da Anvisa, lá está disponível. Então, basicamente, é o parâmetro de referência, é um medicamento onde tudo começou, ele tem um nome, como vocês podem ver, que é o destaque na apresentação, ele tem um preço que não é controlado, ele tem uma segurança, eficácia e uma qualidade únicas, que foram utilizadas para aprovação no Brasil, e, em troca de uma gama de pesquisas que foram feitas, ele tem uma patente. Todo medicamento original ganha uma patente, e aí vai variar um pouco de acordo com a aprovação no Brasil, mas que protege a medicação e que, em última análise, faz com que o laboratório tenha o retorno do investimento que foi feito. O genérico, desde 99, a lei tem que estar mencionada na caixinha,
Ele basicamente se diferencia porque ele tem essa letra G numa tarja amarela. Ele é uma cópia exata em todos os sentidos do medicamento original, não pode mudar nada. Tá? Ele tem um preço controlado, o preço tem que ser cerca de 1/3 mais barato do que o de tabela do original. E ele passa por necessidade de estudos de equivalência farmacológica. Esse é um medicamento genérico. E, por conta disso, ele, desde a origem, ele pode ser intercambiado com o medicamento de referência. Então, portanto, se vocês forem numa farmácia com uma receita de medicamento de referência, vocês podem tranquilamente comprar um medicamento genérico. Isso é livre. Já o medicamento similar, ele tem características de ambos os grupos. Então, ele também pode ser considerado uma cópia do medicamento de referência como genérico. Ele, desde 2003, eles passam, no Brasil, pela obrigatoriedade dos mesmos testes de qualidade do que os medicamentos genéricos, desde 2003. Eles podem diferir um pouco das características do medicamento de referência, e nem sempre isso é uma desvantagem. Por exemplo, você pode mudar o envasamento da substância e, com isso, por exemplo, prolongar a validade do medicamento. Isso é muito importante, por exemplo, em casos de medicamentos líquidos, venosos. Tá? Ele tem um nome comercial, assim como o de marca. Ele, desde 2014, de acordo com uma lista que eu vou mostrar para vocês como conseguir no site da Anvisa, vocês podem saber se ele está autorizado a ser intercambiável, assim como o genérico. Então, vocês poderiam chegar com um medicamento de referência e solicitar o similar. É possível também. Ele não tem o preço controlado e também não tem aquela proteção de patente que o de referência teve. Então, necessariamente, o mercado dele é menor. Tá? Mas o controle de qualidade, hoje, é importante que vocês saibam, é exatamente igual. No site da Anvisa, vocês vão entrando na parte de medicamentos e lá vocês puxam no pé em azul uma lista. É uma lista de medicamentos de referência, onde vocês têm, de um lado, a medicação de referência e, do outro lado, por exemplo, nesse caso, o medicamento da Lips, que é um medicamento que é intercambiável. Ele é um similar intercambiável. Okay? Isso atinge, inclusive, quimioterápicos, atinge medicamentos antibióticos. Então, aqui, só para resumir esse conceito, que eu não vou falar mais nisso. Isso é medicamento químico, esse similar não é o que a gente vai falar hoje. Para falar de biosimilar, a gente tem que falar de medicamento biológico. E o medicamento biológico, ele é muito diferente do medicamento químico. Tá? Ele é muito mais complicado de ser feito. Ele é muito utilizado hoje, o ramo em que eles são mais aplicados são na área de oncologia, hematologia e reumatologia. Os pacientes dessas áreas estão bem afeitos a esses medicamentos. E eles podem ser desde um interferon ou interferon, usado, por exemplo, para hepatite autoimune ou leucemia mieloide crônica. Pode ser um fator de crescimento, a eritropoetina, filgastrima, mas também podem ser anticorpos monoclonais. Eu boto uma relação aí, todos biológicos. Então, só para vocês terem uma ideia da complexidade que eu estou falando, uma coisa é vocês verem uma hidroclorotiazida, um diurético, ou mesmo uma vancomicina, que tem uma estrutura plana, bidimensional. Quando a gente vai para um interferon ou para uma eritropoetina, que são medicamentos biológicos simples, vocês podem ver claramente que ela se enrola, é um novelo, então já adquire uma característica importante, tem subunidades. E quando a gente chega em anticorpos monoclonais, a gente está com uma molécula que é 1000 vezes maior do que uma aspirina, tá? E que tem toda uma complexidade, não somente da estrutura desse anticorpo, mas também de como ele é feito, o que grudam nele, a capacidade desse anticorpo produzir outros anticorpos quando ele é infundido. Então, monoclonais são moléculas muito difíceis de se fazer estruturalmente. Então, na verdade, eu boto essa figura, mas talvez seja mais do que isso, né? Uma coisa é você trabalhar na terra. Quando você fala dessas outras substâncias, você já está mudando, inclusive, o paradigma de como elas são feitas. Você está trabalhando, talvez eu deveria ter botado uma nave espacial aqui para comparar com o anticorpo monoclonal. E isso, gente, é tecnologia. Eu estou falando de tecnologia, eu estou falando de produtos que tecnologicamente são muito modernos. E por que isso? Onde é que está o pulo do gato? O processo é o pulo do gato. A molécula final tem uma patente, mas, ao contrário dos medicamentos químicos, quando a gente fala de biosimilar, o processo também tem patente, porque o processo é tão difícil que ele gera patente. E o domínio do processo
leva você a poder produzir um medicamento biosimilar, mas também, futuramente, você pode produzir medicamentos novos. E qual é o pulo do gato? Esse medicamento ele é produzido dentro de um organismo vivo, necessariamente. Então, é uma bactéria, ou, no caso dos anticorpos monoclonais, é uma célula. Então, vocês imaginem uma célula que, sob condições de laboratório, ela é trabalhada e ela tem que sintetizar dentro dela uma substância. Você não vai ter uma célula igual a outra, mesmo no medicamento de referência. Então, você tem que ter um limite, como eu falo na última linha desse slide, de variação, porque uma célula é uma célula, outra célula é outra célula, independente do fabricante, independente da indústria. O processo, a grosso modo, eu não vou, até essa palestra não é técnica, mas imagine essa complexidade. Você tem que pegar a substância que você quer produzir, às vezes um anticorpo, você tem que botar dentro de uma célula. Essa célula tem que ser uma célula que prolifera, que ela sintetiza, ela não pode morrer, ela tem que estar em cultura, e, posteriormente, você tem que fazer o caminho contrário para pegar o anticorpo de volta, em condições de pureza, esterilidade, etc. Esse processo é o produto, e o domínio dessa tecnologia é um domínio de um novo processo de fabricação de medicamento. Então, quando você fala de similaridade, você não está falando de identidade. Mesmo irmãos gêmeos univitelinos não são idênticos, e as mães sabem disso. Uma mãe sabe quem é um gêmeo e quem é o outro. Então, falar em identidade não existe para medicamentos biológicos, tá certo? Eles têm limites de segurança. É assim que tem que se conceituar esse tipo de substância. Porque uma coisa é quando vocês estão fazendo os testes de laboratório, os primeiros estudos clínicos, ultracontrolados, em que a sua produção de medicamento é pequena. Mas, uma vez que a população precise desse medicamento, que o uso comece a se espalhar, você tem que mudar o processo de manufatura. Você tem que criar condições muito diferentes que te possibilitem produzir toneladas de medicamento. Tá certo? Isso é do interesse do próprio paciente. Claro que os testes de qualidade vão ser necessários, e isso está na lei. Isso é uma... E tem que ser reportado para as agências regulatórias. Então, aí, por exemplo, vocês veem uma série, não sei se está dando para ler as substâncias, uma série de medicamentos biológicos que são muito utilizados, principalmente em reumatologia. Está aí uma Abtera em cima, em primeiro lugar, que todos são anticorpos, praticamente, e a quantidade de modificações no processo de síntese dessas moléculas, pelos laboratórios de referência. Então, o Remicade, por exemplo, são mais de 35 modificações, e todas legais e todas aprovadas no sentido de qualidade. Quando eu falo de um biosimilar, que a importância do biosimilar é porque eu estou falando que um outro fabricante está tentando produzir a mesma molécula que esse laboratório de referência ganhou como medicamento original, como referência, depois de uma queda de uma patente, depois de uns anos. Então, na verdade, ele tem que garantir, esse segundo laboratório, que as moléculas sejam similares, suficientemente similares. O que quer dizer isso? Que elas tenham estrutura praticamente idêntica, mas também tenham eficácia, segurança, pureza e imunogenicidade, que é aquela questão de você, quando você injeta uma proteína, o teu organismo pode produzir um anticorpo. Mas não necessariamente elas têm que ser 100% idênticas. Tá? E, para isso, a surpresa é que nós temos como fazer. A gente precisa, ao contrário do medicamento de referência, de um estudo analítico muito profundo. E eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui para frente como é que você pode fazer estudos analíticos, por exemplo, comparando. Então, eu agradeço a Libs, que gentilmente me cedeu a informação sobre o medicamento dela, que me permite mostrar para vocês como que você pode fazer uma análise em laboratório, inicialmente, estudos pré-clínicos com essas substâncias. Para você saber qual é a fórmula, vai no Google, bota no Google, fórmula do rituximab, fórmula do Remicade, vai aparecer lá, bonitinho, está aqui a sequência, isso não é segredo para ninguém. Então, você, na verdade, em cada estudo desses analíticos, você vai fazer mais do que isso. Não é você sintetizar uma molécula e, basicamente, mostrar que ela é igual, não. Todas as reações são comparativas, isso é importante vocês saberem. Elas ocorrem pau a pau, medicamento futuro biosimilar com medicamento de referência, porque aí sim você vai ver se eles são comparáveis. Então, por exemplo, só para dar alguns exemplos para você,
Esse estudo é de massa, então, em vermelho, um medicamento, em verde, um outro. Dá para vocês dizerem qual é qual? Aqui, por exemplo, quando você estimula, você vê a sombra da molécula, você joga um raio e vê a estrutura como ela aparece numa parede, quer dizer, se elas estão no espaço com a mesma conformação. Quando você estuda, você esquenta, você muda as condições de temperatura e vê como é que aquela molécula se dobra, se elas se dobram de forma igual ou forma diferente. Aí, em cada um desses slides, cada cor é uma coisa. Uma Abtera, que é o original, com o medicamento candidato a biosimilar. As glicanas, que são muito importantes, quer dizer, uma substância que cada célula faz de um jeito. Um potencial de glicosilação. Basta dizer que isso é uma fase muito importante em termos de produção de anticorpos. Você estuda, você compara um com o outro, tá? E mais ainda, você pode ver se o seu anticorpo está fazendo a mesma coisa no alvo molecular. Quer dizer, essa substância, por exemplo, ela tem que ligar num negócio chamado CD20, que leva à morte das células, por exemplo, de um linfoma. Então, você olha a ligação do CD20, compara com a molécula original, isso tudo pode ser feito em laboratório. Você olha, por exemplo, ensaios de ativação de complemento, e aí mostra claramente que mesmo a molécula original, ela se comporta de forma variada. Não existe 100% de identidade. O importante é que vocês não tenham como discriminar, aparentemente, por esses testes laboratoriais, quem é quem nessa comparação. Mas a identidade, ela não existe totalmente, nem nos lotes do medicamento original. A indução de morte celular, muitas vezes o próprio medicamento biosimilar vai ser o que vai mais induzir a morte celular. A gente não sabe. Aqui, no caso, por exemplo, foi o caso. Aí a gente estuda, por exemplo, modelos animais, bota, no caso, em macacos, as duas substâncias e mede quanto fica no sangue depois de tanto tempo, que vai ser uma medida de como é que essa substância é excretada. Você compara marca com similar. Finalmente, você estuda a pureza. Você vê se a pureza das substâncias está em torno de 99%, como é o caso de ambas as moléculas, ou se tem diferença aí. E assim você tem, de forma analítica, de uma forma muito mais econômica, você tem condição de dizer se o produto que está na tua mão, ele é similar ao outro. Mas isso basta, eu comprovar que a estrutura é similar, que a função é similar, isso basta? Não basta nem para a Anvisa, nem para o FDA, nem para a Agência Europeia, nem a Asiática. São necessários estudos clínicos, mas é muito importante que vocês saibam que o estudo clínico aí não vai reinventar a roda, ele não vai dizer que o funcionamento do medicamento é o mesmo. Ele vai simplesmente comparar as duas moléculas dentro de um indivíduo, dentro de um ser humano, para definir, finalmente, se elas são similares, tá certo? Então, em cinza, é a coroa, é a cereja do bolo, mas é uma cereja pequena, necessariamente, porque eu lembro para vocês, mais uma vez, esse medicamento não tem patente, esse medicamento não vai ter como recuperar. Então, se for exigido todos os estudos clínicos enormes dos medicamentos que são protegidos por patente, isso vai ser um problema. Mais ainda, o recrutamento de pessoas para estudos clínicos com biosimilares é um desafio, porque você tem que propor ao paciente em que ele entre num estudo que provavelmente não, por definição, não vai mostrar um tratamento melhor que o outro. Vai ter que ser igual. Então, isso é um desafio. Por isso que a participação é muito importante em estudos clínicos. E os estudos clínicos básicos são de dois tipos. A gente tem, em medicina, basicamente, 4 tipos de estudo clínico. Estudos fase 1, em que você estabelece a dose ideal do medicamento, desnecessários, porque a dose a gente já sabe, ela já é a dose que o medicamento de referência usa. Estudos fase 2, que são estudos em populações doentes, para você fazer os primeiros estudos para ver se existem efeitos adversos, se a molécula funciona. E os fase 3, que são a comparação direta. Pacientes vão tomar o mesmo tratamento com a molécula original ou de referência, e os pacientes, e a outra metade, vão fazer o mesmo tratamento com a molécula biosimilar. E os resultados vão ser avaliados, tá? Então, são estudos menores, não necessariamente em termos de paciente. Em termos de paciente, eles podem ser até maiores, como, na verdade, é o caso desse estudo da LIPS. Tem mais pacientes que o original. Mas a eficácia não pode esperar 5 anos. A medida de eficácia é a resposta. O foco vai ser a imunogenicidade das moléculas, produção de anticorpos. E o desenho é o seguinte: para a Anvisa, biosimilar é a molécula que é igual. Ela não pode ser melhor e nem pior. Então, o que nós buscamos é o meio do caminho no estudo clínico.
Se a molécula for melhor, por acaso, sei lá por quê, ela não é considerada um biosimilar pela Anvisa. E se for menor, a mesma coisa. Então, o estudo é um estudo chamado de equivalência, que é um estudo relativamente incomum no nosso meio. Tá? Esse estudo, eu estou dando o exemplo desse estudo que nós estamos participando, que já foi concluído. Ele já recrutou no mundo inteiro o número de pacientes que eram necessários, então é um estudo multicêntrico internacional, e vamos ver os resultados, né? Os resultados eu não tenho a menor ideia. Espero que seja equivalente. Então, para encerrar o que é biosimilar, medicamentos biosimilares nada mais são do que medicamentos biológicos. É importante vocês saberem, síntese dentro de organismos. A comparabilidade tem que ser absoluta, eles têm que ter eficácia, toxicidade, imunogenicidade e pureza comparáveis, seja por técnicas analíticas e, finalmente, por um estudo clínico otimizado. E diferenças têm que ser aceitas, porque quem usa medicamento hoje tem que saber disso. Um frasco não necessariamente vai ser exatamente igual ao outro. Isso é impossível de demonstrar. Finalmente, aspectos não tangíveis, intangíveis, que podem permear o uso de biosimilares, tá? Que a gente também tem que pensar. Então, biosimilares são concorrentes, e num campo de concorrência existe uma clara, e já foi demonstrado fora do Brasil, diminuição de custo. E, inclusive, a surpresa é que a diminuição de custo do medicamento de referência também, porque ele sente uma competição. Existe uma transferência de tecnologia para o Brasil. Então, como eu falei, o domínio desse processo vai fazer com que o Brasil possa, eventualmente, ter moléculas melhores. E é assim que aconteceu no Japão, é assim que aconteceu na Coreia, é assim que aconteceu na China. Nós temos que trazer tecnologias para o Brasil. Tá? A gente vai diminuir a dependência de laboratórios do exterior. Isso é um drama que vai ter uma sessão seguinte à nossa, que vai falar especificamente sobre isso. E, finalmente, particularmente no desenho desses biosimilares, há uma cooperação com o BNDES muito importante, que faz com que o laboratório tenha a obrigação de transferir a tecnologia para um instituto público. No caso, por exemplo, o Instituto Butantan de São Paulo, mas tem PDPs que estão se transferindo para Manguinhos, por exemplo. Então, é parte de uma política de governo, e assim tem que ser visto também. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rony. Imediatamente já passo a palavra para o doutor Stefan abordar o tema, o papel dos biosimilares no acesso à saúde. Vamos lá, primeiro slide. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar presente aqui novamente, poder conversar com você sobre um tema que me é tão precioso, assim. Tenho uma inquietação por tentar fazer com que os tratamentos cheguem aos pacientes. Mas eu faço primeiro um convite para vocês, para poder mudar um pouco o raciocínio. Algumas pessoas olham para esse trem aqui e enxergam ele indo na direção de vocês. Outros talvez enxerguem vindo nessa direção. Quem é que enxerga indo na direção de vocês? Vamos ver. Vindo para cá, o resto nem viu que tem trem, então é isso? Pessoal, isso aqui não é para medir inteligência, não se assustem. Inclusive, nós combinamos com o pessoal que está organizando o evento aqui que de noite essa sala vai ficar aberta com esse slide, tá? Vocês vão tentar agora inverter o local para onde ele vai. Para quem enxergou ele vindo, tente ver ele indo na outra direção. O que eu quero fazer hoje é exatamente isso. Eu quero inverter a maneira de vocês pensar. Eu quero que vocês enxerguem não individualmente com uma solução, mas com uma solução global. Agora começaram a enxergar isso? É isso aí. Na verdade, quem manda aqui é o cérebro da gente. É isso aí. Voltaremos um momento para essa imagem, não se preocupem. Vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês imaginem é o seguinte, que a solução ela não pode ser segmentada. Isso aí, todos conhecem, existe uma fábula clássica, onde se pegar várias pessoas que são cegas e pegar cada um encostar num pedaço do elefante, ninguém vai saber que bicho é. Compensação, se a gente der um passo para trás, ou se todo mundo puder contribuir, nós vamos saber que bicho é esse. Então, essa mensagem também é prática, nós temos que olhar como um todo, e a solução ela tem que ser maior do que realmente resolver o problema individualmente. Nós temos também que ter ciência que, hoje, o maior fator de risco para as pessoas ter câncer é o fato de elas estão vivendo mais tempo. E até 2030 vai ser a principal causa de morte no planeta porque as pessoas estão sobrevivendo. Os cardiologistas estão fazendo um bom serviço, as pessoas estão sobrevivendo a mais de um câncer, inclusive. Então, podem contar com a estatística que vai nos dizer, quanto mais velha a população fica, mais exposto ao risco estamos.
Bom, agora vem um efeito colateral por trás disso. Cada bolinha dessas que vocês enxergam aqui é, para cada ano, uma droga nova que surgiu no mercado, certo? E aqui, neste gráfico, mostra quanto custava essa droga. Vocês viam que eram poucos remédios e eles não eram tão caros. Hoje, nós estamos inundados com uma série de drogas novas, isso é ótimo, é uma excelente notícia. Cada droga, eu precisava, às vezes, de 1 ou 2 anos para ver um remédio novo lançado no mercado. Hoje, nós temos a cada 2, 3 meses um novo medicamento no mercado. Agora, o fato é, os custos desses remédios ultrapassaram aquilo que era razoável para um país que não tem recurso infinito usar. E nós temos que buscar uma solução baseada nesse cenário. Para você ter uma ideia, uma perspectiva muito clara, um novo remédio que até 5 anos atrás, quando lançado no mercado, custava em torno de $4.000, hoje custa $10.000 por mês um remédio novo lançado no mercado. Obviamente isso é importante, porque não adianta eu imaginar que esse medicamento vai ser realidade para uma faixa da população que não tem recurso. Ou, se o governo não tiver um preparo muito bem elaborado, vai ter solução simples. Então, vamos tentar apontar quais são os cenários. Isso é pauta, inclusive, vocês não precisam ler o slide, ele é só para ilustrar. Ele é pauta nas discussões internacionais, onde nós temos países com preços diferentes, porque eles têm realidade econômica diferente. Então, uma droga que custa um valor específico nos Estados Unidos, ela não tem como ser o mesmo preço na Índia, porque o recurso não é o mesmo. Certo? Então, o que eles estão discutindo é o seguinte: nesse mundo complexo dessas drogas de câncer, talvez não é mais importante quanto vai custar, mas como vai ser pago. E esse é o debate que é o que a gente chama de hot topic. Então, eu vou dar uma leitura para vocês muito clara. A Sociedade Americana de Oncologia, ela apontou os principais desenvolvimentos de tecnologia da saúde nos últimos anos. Cada ano ela publica diretrizes do que foi de mais novo e está exposto aí. Quais são os temas mais interessantes no câncer? Então, este ano, um primeiro tema é imunoterapia. É improvável que vocês não tenham ouvido falar em imuno-oncologia nesses dias que estiveram aqui. É um tema que se discute muito, porque finalmente se inaugurou drogas que vão servir para ativar o teu sistema imunológico de uma maneira eficiente e vão mudar o desfecho de um paciente. Vocês viram um monte de informação que eu dei na mesma frase. Eu tenho drogas que vão ativar o sistema imunológico, mas mais importante do que isso, vão fazer a diferença para o paciente, vão fazer com que ele viva mais e melhor, sem efeitos colaterais proibitivos. Até pouco a gente tinha várias drogas que não mudavam o desfecho e drogas que tinham efeitos colaterais que impediam a utilização. Agora não, agora nós temos... E para todos esses tecidos, todos esses órgãos. E em diferentes momentos de investigação. Esse landscape aqui, ele basicamente ilustra o seguinte: cada risquinho desses é quão avançado está o estudo. Você já passou por fase 1, fase 2 ou até fase 3, são os estudos mais avançados, mais clínicos. Cada fatia dessa pizza é uma doença. Evidente que vocês não precisam ler, isso é só para mostrar mesmo. E cada cor é um remédio diferente. Vocês podem ver, então, que eu tenho para dezenas de doenças, drogas, várias drogas, em vários estágios de desenvolvimento. Então, realmente, o ambiente é muito favorável, muito mais interessante do que a gente via há muito pouco tempo atrás. O fato também é que nós estamos vendo terapias extremamente sofisticadas, como, por exemplo, terapia viral. Quem imaginaria que eu ia conseguir domar um vírus e fazer com que ele levasse o remédio para dentro de uma célula? Isso foi aprovado pelo FDA americano no final do ano passado, a primeira, que faz exatamente isso. O vírus carrega o remédio para dentro de uma célula. E é genial. Ela tem, é o T-VEC, é o nome desse aqui. E talvez, quando nós começarmos a manejar melhor, ele vai estar disponível para utilização em todos os pacientes. Tudo são avanços. Outro avanço que chamou atenção é o que se chamou inicialmente da medicina personalizada. Eu, particularmente, prefiro chamar de medicina de precisão, onde eu sei quem é o paciente que vai ter benefício e não vai ter efeito colateral. E mais importante do que isso, eu vou saber aquele paciente que, além de não ter benefício, ainda vai ter efeito colateral, porque eu tiro esse paciente daquele tratamento e ponho em outro. Senão eu estou tratando minha consciência. Não adianta nada eu dar um remédio para um paciente que não vai responder e ainda vai ter toxicidade. E a medicina de precisão nos permite fazer isso. Eu identifico receptores microambientais na célula tumoral que nos dizem, realmente esse paciente vai se beneficiar ou não. Eu identifico mutações que me dizem, este grupo de pacientes vai ter péssima resposta, não tenta esse remédio, tenta outra coisa. Isso já é verdade, não é ficção científica. Agora, o outro ponto, vocês têm que lembrar que nem sempre isso é fácil. Isso foi publicado com base num artigo que nós publicamos no Lancet of Oncology, agora faz 2 meses, um artigo publicado no Correio Brasiliense,
onde, ótimo, eu tenho as informações, mas eu tenho um país onde eu posso ter o remédio, mas não tenho o teste. Ou eu tenho o teste e não tenho o remédio. Ou pior, eu tenho o teste e o remédio para quem tem um plano de saúde e não tenho para quem tem um sistema público. Eu gero um ambiente de diferenças e inequidades que é inaceitável. Então, nós temos que melhorar o sistema, não adianta eu ter a tecnologia e não trabalhar o acesso dessa tecnologia. Bom, e o que essa mesma sociedade aponta para 2030? Próxima década. Rapidinho. Ponto número 1. Eles entendem que as informações elas têm que estar disponíveis e rápido. Não é online, não é offline, é online. Os dados têm que ter todos disponíveis e com rapidez, para a gente poder tomar a decisão correta em câncer. Então, o paciente vem no meu consultório, eu sei o que está acontecendo com pacientes que têm o mesmo painel no mundo inteiro. Outra coisa, a medicina ela vai ser mais complexa, porque uma droga não vai causar um dano só no tumor. Talvez a própria droga ela carregue mais de um mecanismo de ação. Tudo até 2030. Agora, o mais interessante é isto. Ela entende que nós vamos ter que migrar do ambiente onde a gente está preocupado com preços e se preocupar mais com o valor. Isso é absolutamente fundamental. Eu não posso entrar numa discussão de absorção de tecnologia se a gente não entender que, num ambiente de acesso, a maneira como o remédio vai chegar no paciente depende de questões que não são só rigorosamente técnicas. Existem barreiras que nós vamos ter que saber lidar. Isso foi, novamente, tema do Congresso Internacional de Oncologia, onde eles dizem, como sugestões, aumentar, por exemplo, pesquisa, certo? Por que não ter mais centros de pesquisa? Para você ter uma leitura, nos Estados Unidos, para cada 1 milhão de habitantes, nós temos 82 centros de pesquisa. No Brasil são 2. Pacientes que poderiam estar entrando em protocolos e aliviando a questão assistencial, é uma estratégia muito interessante e feita no planeta inteiro. A gente tem que seguir correndo atrás disso. Da mesma forma, tem que pensar em preços razoáveis e diferentes para pacientes mais pobres. O medicamento não pode custar na Dinamarca, nos Estados Unidos, na Europa, a mesma coisa que custa na Colômbia, no Vietnã ou eventualmente no Brasil. Tem que se pensar uma solução diferente. E o terceiro ponto, que assinalam claramente na Sociedade Internacional de Oncologia, é a possibilidade de utilização dos biosimilares. São drogas que, como foi muito bem colocado, elas trazem o mesmo resultado clínico, mostrado em estudos clínicos, mas elas oferecem a possibilidade de competição, que ela é muito saudável. Eu tenho 2 fornecedores do mesmo remédio, 3 ou 4, geram a possibilidade de baixar preços e viabilizar acesso a uma população que tem menos recurso. Tem toda a lógica. Isso é assinalado pelo FDA como uma conquista. Eles estão festejando a entrada de alguns e estão esperando a entrada de vários. Portanto, não é uma estratégia festejada já em países desenvolvidos. Nós vamos ter que olhar com carinho para que tenha a agilidade necessária para isso passar a ser a nossa verdade também, a gente poder usufruir esse benefício. Bom, outra pergunta que é mundial é o seguinte, tá, mas por que um remédio custa tanto dinheiro? Por que ela é tão cara? Como é que nós vamos saber se aquele valor, aquele preço, melhor dizer, vale o que estão pedindo? A diferença entre preço e valor é um desafio. E esse desafio ele pode ser feito e deve ser feito através de estratégias que o mundo inteiro tem chamado de frameworks. O framework não é nada mais do que fazer o seguinte, eu pego um estudo clínico e eu sei que eu tenho determinado remédio para qual eu não tinha nenhuma alternativa terapêutica. E esse remédio dá um ganho prognóstico de 1 ano e meio para um paciente. Eu tenho que valorizar isso muito mais do que, por exemplo, um remédio que também dá um ganho de prognóstico de, talvez, 1 ano e meio, mas eu tenho várias alternativas. Algumas, inclusive, que podem dar mais. Eu posso ter um medicamento que aumenta 1 mês a vida do paciente e o mesmo preço quando ele aumenta em 2 anos. Não tem sentido isso. Eu tenho que dar preços proporcionais ao valor, o que ele oferece de desfecho real. É muito frequente, inclusive, as pessoas não têm noção do que aquela droga de alto custo oferece realmente na mudança do desfecho. Isso é um debate que não pode ficar interrompido, ele deve ser ampliado. As pessoas brigam, às vezes, por inclusão de drogas que modificam muito pouco na sua vida em termos de quantidade e qualidade. Eu publico, isso é propaganda de propósito, eu juntei esse material, botei num livro e teve um sucesso tremendo, foi publicado e esgotou assim 5 mil exemplares no Brasil inteiro. E os interessados depois me mandam e-mail, tem em PDF, ele tem toda uma discussão sobre esse framework. Bom, agora vamos fazer um exercício simples. Vamos supor que eu tivesse recurso infinito. Tenho dinheiro que não... É óbvio que se eu tenho recurso infinito, toda e qualquer tecnologia em saúde
que seja mais efetiva deve ser incorporada. Óbvio. Bom, se o meu recurso não é infinito, se eu tenho um BUD, eu tenho que botar, evidentemente, aquelas que vão trazer mais benefício. Vocês olhem nesse gráfico que eu vou ter uma droga que tem mais efeito e, maravilhosamente, ela custa mais barato. Eu tenho que botar rapidamente a incorporação dela, porque senão eu estou perdendo dinheiro. Uma droga que tem mais benefício e mais barato, ela deve ser rapidamente absorvida. O nome disso é estratégia dominante, neste meio da farmacoeconomia. Só que essa droga, ela também pode ter menos efeito e mais cara. Aqui também é fácil de discutir. Se ela tem menos resultado e ainda é mais cara, eu tenho que descartar, certo? Essa estratégia é claramente descartável, ela não deve ser absorvida. Um remédio custa mais caro e ainda funciona menos? O debate é aqui. Aquelas drogas que elas são mais caras por serem mais efetivas. A pergunta que eu faço é o seguinte: quanto que eu estou disposto a pagar por aumentar a efetividade? Se vocês me disserem o meu recurso é infinito, eu digo qualquer coisa. Se eu disser, não, se eu gastar todo o dinheiro no primeiro paciente, eu não vou ter recurso para o segundo nem para o terceiro. Se eu esgotar o nosso recurso até junho, como vão ser pagos os pacientes de julho até o final do ano? E essa responsabilidade orçamentária deve fazer parte da consciência do gestor em saúde e do médico. De uma forma ou de outra, ele faz parte dessa ferramenta, que ela é lenta e de difícil manejar. Eu construo uma balança. De um lado, eu vou botar todos os custos que eventualmente um tratamento oferece. Quando eu falo em todos os custos, não é só o custo do remédio, mas é o custo desse paciente não trabalhar, do absenteísmo, ou o custo do paciente ir trabalhar e não produzir, que é o presenteísmo. Aquele camarada que tenta, mas não consegue, então ele nem desocupou o lugar e ao mesmo tempo ele está tentando e não produz. Do outro lado da balança, eu vou avaliar quanto eu consigo mudar nos desfechos dos pacientes. Eu estou gastando X para o quê? Para mudar o sintoma durante um dia, para aumentar um ano de vida de uma pessoa, para evitar que esse paciente tenha náusea, para fazer com que esse paciente, o que é mais interessante, talvez é ajustar por qualidade. Aí o nome disso a gente chama de utility. Vocês estão vendo aqui, ó. Utility. Utility é quando eu pego qualquer desfecho como um ano de vida e ajusto isso por qualidade. Tem toda a lógica. Pra vocês terem uma ideia, com base nisso, eu vou fazer as seguintes análises. Ou uma relação de custo-benefício, ou de minimização de custo, ou uma análise de custo-efetividade, ou de custo e utility. Vocês não precisam decorar. Eu só gostaria que você levasse uma mensagem para casa. Análise de custo-benefício não é sinônimo de custo-efetividade. São coisas totalmente diferentes. Custo-benefício, eu divido dinheiro por dinheiro. Eu comprando 10, eu consigo um valor, comprando 11, eu consigo um pouquinho menos, então eu divido um valor para ver qual é a melhor relação de custo-benefício. Custo-efetividade é quando eu divido o valor pelo um desfecho. Por exemplo, eu invisto 50 mil para ganhar um ano a mais de vida. Eu investo 1 milhão para ter 6 meses a mais de vida. Custo-minimização é quando eu tenho desfechos idênticos, eu vou escolher o mais barato. E a custo-utility é quando aquele desfecho que eu comentei para vocês, ele é ajustado por qualidade. Tem lógica? Tem lógica, obviamente. Se eu pegar um paciente na UTI, um ano, ele não tem a mesma qualidade e a gente não pode valorar esse tempo da mesma forma que um paciente em plena qualidade. Vamos fazer um exercício, olha. O camarada nasceu, qualidade de vida é maravilhosa. Ele chora, a mãe vai lá, dá de mamar, troca roupa, ótimo. Aí ele cresce, começa a ir para a escola, tem que acordar cedo, a qualidade de vida dele oscila, começa a piorar. Bom, aí ele começou a melhorar, começou a trabalhar, ganhar seu dinheirinho, sair, ele casa. Não, é uma brincadeira, eu quando casei melhorou a minha qualidade de vida, então faço meu disclosure aqui. Ele aprende a viver em cativeiro, aumenta a qualidade de vida. A qualidade de vida deste ano aqui, ela é muito maior do que a qualidade de vida deste ano. Da mesma forma que todo estudo que botar algum desfecho, ele tem que me dizer se aquele desfecho ofereceu plena qualidade de vida ou não. Não me adianta nada me dizer, eu ganhei 1 ano de vida, mas o paciente entubado na UTI. Ou eu dou 6 meses de vida com o mesmo recurso num paciente em plena qualidade. Evidente que todos identificam que são coisas diferentes. O nome disso é quali, certo? Vamos lá. Para isso, nós vamos ter que desenvolver algumas questões. Uma delas, e eu apresentei essa aula em Washington no início desse ano,
onde a pergunta que eu fazer é o seguinte: será que nós estamos preparados para a cura, então? Parece que todo mundo vai dizer, mas claro, estamos loucos pela cura. O problema prático é o seguinte, que quando eu tinha curvas de sobrevida, onde eu aumentava o tempo de vida do paciente, mas no final de 1, 2, 4, 5 anos, quase todos tinham ido para o mesmo lugar, tinham tido recaído ou não, o resultado, mesmo que matematicamente interessante, do ponto de vista prático não adiantava nada. O que os pacientes querem é isso aqui, ó, que mudou. Eu estou conseguindo fazer com que eu tenha um grupo de pacientes que vai ficar curado. Que a gente vai falar, o paciente vai ficar curado, porque ele não vai morrer disso. Vai morrer de outra coisa, como todos nós vamos um dia morrer. Mas eu tenho uma chance dele estar lá na ponta. Doutora, eu quero ter mais chance de ver meu filho se formar. Eu quero mais chance de ver a minha neta se casar. Então, com essa nova oncologia, a gente tem oferecido essa possibilidade. Bom, dito isso, nós vamos ter que fazer um tremendo de uma reflexão ética. Isso foi proposto, é um dilema que não tem resposta, por um autor chamado David Edmond, onde imagine o seguinte: se eu empurrar aquele gordinho ali no trilho, eu interrompo o trem, eu mato o gordinho, mas eu salvo 4 pessoas. Ou vamos tornar mais difícil o dilema: ele está no trilho, e se eu gritar sai, ele sai, eu salvo ele, mas as 4 pessoas que estão sendo amarradas lá não se salvam, morrem. Não tem resposta certa, certo? Daqui de cima eu sempre vejo um gordinho fazendo assim, não empurra, por favor. Isso não é bullying, tá, pessoal? Isso aqui é só uma provocação de uma resposta que não tem um certo e um errado. Só mostra que nós temos que tomar decisões em cima de orçamento. O Estado americano de Massachusetts fez isso. Vamos aumentar, então, o orçamento para a saúde. Evidente. Quero mais dinheiro para a saúde, para não ter esse dilema. Aí a resposta deles foi claro. Então, vamos diminuir o recurso de onde? De segurança, educação ou infraestrutura? Eu só tenho uma pizza, eu tenho que saber qual é o tamanho da fatia. Se eu vou aumentar a fatia da saúde, eu vou ter que diminuir a fatia de outra. Bom, não é tão ruim. Novamente, a proposta foi essa. Quem sabe, no Congresso de Farmacoeconomia, a gente traga, com dados de mundo real, a viabilidade de, através de biosimilares, sobrar mais dinheiro para outro caminho. E tem lógica, tem todo sentido e merece a nossa atenção. A estimativa de saving que foi proposta, só com as 8 principais drogas, era uma coisa absurda. Eu poderia, portanto, salvar muito mais gente, se uma vez que eu consiga reduzir a despesa de outra ponta, desde que eu não diminua desfechos. Outra coisa que a gente tem que lembrar, que a gente tem muito desperdício. Isso aqui foi dos Simpsons, ó. 20% de desconto em cirurgias desnecessárias. Eu não quero 20% de desconto em cirurgias desnecessárias, eu quero 100%, eu não quero que se faça a cirurgia desnecessária. Eu quero que se evite, sobre qualquer hipótese, utilização de recursos em saúde errado, desperdício ou desvio. Talvez fazendo isso a gente tenha um grande espaço para utilizar e conseguir aumentar o nosso orçamento, que nós reconhecemos que é pequeno. Um movimento que merece atenção é o que a gente chama do Choose Wisely. É um modelo americano que simplesmente fez o seguinte: perguntou para cada sociedade de especialidade: o que vocês julgam que não deve ser feito em saúde e está sendo feito mesmo assim? Como, por exemplo, hiperfracionar radioterapia em pacientes com doença óssea. Não faz diferença nenhuma, hiperfracionar e hipofracionar é a mesma coisa. Então, por que faz um hiperfracionamento se não é só para aumentar custo? E por aí vai, tem várias possibilidades. Tem alguma maneira no caminho? Tem. Um conceito muito interessante é o chamado competition. Competition é uma mistura de competição e colaboração, onde todas as indústrias, todos os atores e tudo como nós estamos fazendo aqui, todo mundo sentado do mesmo lado, entendendo que o ambiente é um ambiente complexo, porque tem que vender remédio, tem que comprar remédio, as pessoas querem ficar boa, evidente, mas sem cooperação a gente não tem solução. A gente quer fugir daquele modelo de inequidade que nós temos no país, onde 20% da população consome metade do recurso de saúde e os outros 80% tem que usar a outra metade. É 20% que tem plano de saúde e gasta metade do que se gasta de saúde no Brasil. Portanto, quem tem um plano de saúde vai ter 5 vezes mais recursos de quem não tem. Isso não é justo. Nós temos que aprender a usar as ferramentas que talvez a gente tenha, mas não saiba usar. Obrigado pela atenção de vocês, estão aí meus contatos.
Bom, quero compartilhar com vocês um período bem difícil na minha vida. Final de 2014. Final de 2014 talvez tenha sido um dos piores períodos da minha vida. Eu trabalho com o Instituto Oncoguia e outubro é um mês muitíssimo agitado, né? Outubro Rosa, a gente faz eventos praticamente todos os dias. E agora, depois do Outubro Rosa, costuma vir o Novembro Azul. Então, vocês imaginem como que é a pilha de eventos que a gente tem que participar. Como Novembro Azul, a gente vem divulgando muito a questão dos homens se cuidarem, dos homens realizarem check-ups, eu queria dar o exemplo, né? Fazia uns 5 anos que eu não realizava exames periódicos. E, finalzinho de outubro, eu agendei uma urologista. E ela me pediu uma série de exames. E praticamente tudo certo. Eu via uma prévia dos resultados dos exames, estava ótimo, né? E acabei deixando para lá, faltavam alguns exames, mas eu não dei muita atenção, até que eu tive que voltar na urologista, no comecinho de novembro, e tinha que levar os exames. Aí, quando eu peguei os exames, eu verifiquei que um deles deu alteração. E detalhe, para mim aquele era o exame. Já ouviram falar do PSA? PSA é um exame que ele é um indicador, aí, uma prévia, né? Você consegue rastrear talvez um câncer de próstata. Esse exame ele não serve apenas para você identificar câncer de próstata, mas ele pode apontar inúmeros outros problemas. Só que para quem trabalha com câncer todos os dias e começa uma maratona de Novembro Azul, PSA é câncer de próstata. O meu resultado deu 16 vezes acima do normal. 16 vezes acima do normal. Eu fui ao médico, ela falou assim: olha, Tiago, calma, a gente vai precisar, isso pode ser uma série de coisas, e a gente vai precisar tratar. Primeiro vamos tomar um antibiótico. Você vai tomar 15 dias de um antibiótico e a gente vai ver o que dá. Se eventualmente não reduzir o valor do seu PSA, a gente vai seguir para uma investigação mais acurada, vamos fazer biópsia. E biópsia é uma palavra que realmente choca, né? Não sei aqui se alguém já fez biópsia ou sabe que é algo que você não quer fazer nunca na sua vida. Você espera nunca ter que fazer. Bom, saí do médico, liguei, sou advogado, mas eu tenho muito mais amigos médicos, porque eu estou nessa área, do que advogados. Então, liguei para 4, 5 amigos meus, falei assim: olha, é o seguinte, deu isso aqui, o que eu faço? Estou com câncer de próstata, o que eu faço? O que eu vou fazer agora? Disseram: calma, Tiago, toma o remédio, sua médica acertou, o procedimento é esse mesmo, só que toma o medicamento de referência, não vai tomar um medicamento genérico. Todos eles, inclusive, a minha médica me recomendou não tomar o medicamento genérico. E eu, particularmente, sempre fui um defensor dos genéricos. Sempre achei que os genéricos surgiram aí e garantiram muito mais acesso para a população. Se você for olhar uma pesquisa realizada pela Interpharma, junto com o Datafolha, mostra que a ampla maioria das pessoas confia no genérico. Mais de 78% das pessoas confiam no genérico. Mais de 90% da população usa genérico. O problema é que você também tem um outro lado. Tem uma pesquisa realizada pela Proteste, né, que identifica que 58% dos médicos não gostam de prescrever genéricos. E essa pesquisa mostra ainda que quanto mais grave for a doença do paciente, mais restrição os médicos têm para prescrever genéricos. O caso de antibiótico, 80% dos médicos entrevistados pela Proteste não prescreve genérico. O que vocês acham que eu fiz? No dia seguinte, na verdade não era nem no dia seguinte, era na madrugada daquele dia, eu teria que viajar para um evento no Panamá. E eu pensei, bom, a hora que eu for deixa eu arrumar as minhas coisas, a hora que eu for para o aeroporto, eu passo numa farmácia e compro um medicamento. Eu estava decidido a comprar um medicamento de referência.
indo contra até as coisas que eu pregava, que eu acreditava, mas porque, na verdade, uma opinião pessoal, quando você tem uma história pessoal, ela tem muito mais influência e persuasão sobre você do que qualquer estatística. Podem acreditar, se um amigo de vocês, uma pessoa em que vocês confiam, se o médico de vocês disserem, vá por esse caminho, muito dificilmente você vai por outro caminho. Bom, arrumei as minhas coisas e fui em direção ao aeroporto. E pedi para o motorista de táxi passar numa farmácia. Detalhe, já era meia-noite, meu voo sairia para o Panamá às 4 horas da manhã, algo do gênero. Então, eu fui mais ou menos nessa hora, tinha que achar uma farmácia 24 horas. Do lado da minha casa tem uma, passei lá primeiro, até pedi o táxi de lá. Infelizmente, lá não tinha um medicamento de referência. Não tinha. Só tinha um medicamento genérico. Bom, falei, vou pegar o táxi, passo em outra farmácia. Passei na segunda farmácia com o taxista, não tinha um medicamento genérico. Eu ia ficar 5 dias fora, eu precisava de uma quantidade razoável, aí, eram 2 comprimidos ao dia. Passei numa terceira farmácia, não tinha o referência. Bom, naquele momento eu tive que tomar uma decisão, porque não ia dar mais tempo de eu ficar procurando indefinidamente, achar uma farmácia 24 horas. Acabei comprando um medicamento genérico. Na verdade, falei 15 dias, eu tive que fazer esse tratamento por 1 mês. Durante esse 1 mês, eu não sei o que mais me angustiou. Se era a expectativa de esperar o resultado daquele tratamento, de realizar um outro PSA e ver o resultado, ou se era a angústia e a raiva de não ter achado um medicamento de referência, ficar sempre pensando assim, se não der nada eu tiver que fazer a biópsia porque eu não tomei um medicamento de referência. Aí eu passei a pesquisar, muito mais do que pesquisar sobre a doença, eu comecei a pesquisar sobre confiança em medicamentos genéricos. E foi aí que eu encontrei especialmente essa pesquisa da Proteste que mostra que 80% dos médicos não recomenda genérico de antibiótico. E aquilo ficou martelando na cabeça. Até que eu fiz, então, depois de 1 mês, né, a médica falou assim, você toma por 1 mês, espera mais uns 15 dias e aí depois faça um novo exame. E detalhe, ela falou assim, e faça em outro laboratório. Não faça no mesmo laboratório que você fez. Eu não sei também por que existe... ou os laboratórios são realmente ruins, porque muitos médicos falam assim, não vá nesse laboratório. Ou os laboratórios realmente são ruins e deveriam ser fechados, ou os médicos também estão contaminados com uma histeria coletiva sobre a deficiência de alguns laboratórios. Mas isso também causa um grande mal para o paciente, para a sociedade. Mas eu fiz o resultado, e aí tá. Voltou para os níveis normais. Qual que é a moral dessa história? Não é que o medicamento de referência é melhor do que o genérico, não é que o medicamento genérico é excepcional e não tem nenhum problema de qualidade. Não é isso que mostra essa história. Mas essa história mostra, né, que colocar o paciente no meio dessa guerra de desconfiança entre órgãos regulatórios, que definem que é possível, que é igual ao medicamento genérico, com médicos que são os prescritores, que não confiam, muitos deles, né, não todos, mas que sugerem que você tome um outro produto, isso causa isso é cruel para o paciente. E se eu estou falando de medicamento genérico, que tem uma grande aceitação da sociedade, o que vocês acham que vai acontecer quando se popularizar o uso do biosimilar? Medicamento genérico é para ser cópia, não é para existir essa desconfiança. Ele trouxe uma possibilidade de acesso, uma facilidade de acesso, sobretudo pela redução do custo, impressionante. Talvez se a gente não tivesse esse programa de medicamentos genéricos aqui no Brasil, a gente teria acesso a muito menos tecnologia do que a gente já tem hoje. E mesmo assim, há essa desconfiança. O que esperar dos biosimilares, dos biológicos que estão chegando aí? Talvez o título da minha palestra deveria ser esse aqui. O que nós podemos fazer para evitar que o paciente precise se preocupar com o tipo de medicamento que ele está tomando? O
paciente já tem uma série de preocupações. A partir do momento que o paciente recebe o diagnóstico de uma doença, acaba a paz dele. Imagina ele ainda ter que se preocupar se a cor da caixa é verde, ele tem que se preocupar se ele tem que ficar atento na possibilidade de intercambiar um tratamento. Imagina ele ter que ficar pesquisando se houve pesquisa clínica sobre aquele produto. Então, o nosso desafio, e aí eu falo nosso desafio, eu falo das organizações de defesa dos pacientes, da sociedade científica e das agências regulatórias, estabelecerem um alinhamento para evitar que o paciente tenha que se preocupar com aquilo. É fato que os biosimilares representam uma grande oportunidade de acesso para a população. Principalmente quando se fala com essas novas tecnologias que vêm chegando aí no mercado e que custam um valor insustentável pelo sistema, talvez essa seja a nossa única solução. Talvez essa seja a oportunidade de garantir acesso. Então é inquestionável, a gente vai precisar dos biosimilares. Agora, a gente precisa que a cadeia regulatória seja confiável. E eu não estou dizendo que hoje a cadeia regulatória não é confiável, mas que todos os atores dessa cadeia precisam chegar a uma mesma linguagem, precisam chegar a um mesmo entendimento. Mais até do que eu gostaria até de pedir para que viesse aqui à frente, Priscila. Priscila Torres, ela é uma famosa blogueira no mundo das doenças reumáticas, e ela é uma grande ativista na causa, na discussão sobre os biosimilares. E a Priscila, ela lidera uma rede chamada BioRede Brasil, que tem discutido com outras organizações, organizações de pacientes, consensos, pontos que eles entendem que precisam ser melhor discutidos ou que precisam ser melhor alinhados para que o paciente não tenha que passar por todo aquele complexo processo de ter que entender detalhes sobre o seu tratamento. Não é que o paciente seja ignorante em relação ao tratamento, mas que a gente prive o paciente de todos esses problemas acessórios. Então, Pri, eu coloquei aqui a relação de pontos que vocês estabeleceram como um consenso. E tenho ainda mais 7 minutos, mas até para a gente poder abrir um espaço para o debate, se você puder, aí uns 3, 4 minutos, rapidamente falar sobre esses 4 pontos, e que isso também sirva até para os nossos convidados apresentarem a sua perspectiva em relação a esses pontos, eu acho que vai agregar muito para as pessoas que estão aqui. Ok. O painel fala sobre a questão de ampliar o acesso. Além de custos, nós resguardamos a questão da garantia do paciente, a qualidade e segurança do tratamento. Mas nos preocupamos com a questão de como será feito a distribuição dos medicamentos biosimilares. Acompanhando esse tema, desde quando ele começou a ser debatido no Brasil, nós começamos a chamar a atenção de como organizar a união de todas os conglomerados de associações de pacientes em suas patologias que estavam discutindo os biosimilares de forma separada. Então, tínhamos os grupos de oncologia, como o Tiago Farina, tínhamos o grupo de diabetes, o grupo de renal, o grupo de artrite. Então, as pessoas estavam discutindo, mas cada um com o seu conceito, com o seu entendimento. Então, nós tivemos a ideia de criar a BioRede Brasil, apoiada no trabalho da BioRede Centro-América. E nós reunimos hoje na BioRede Brasil 28 associações e líderes de pacientes de diversas patologias, e junto nós chegamos a um consenso, que nós chamamos de Consenso das Associações Brasileiras sobre os Medicamentos Biosimilares. Esse consenso vai ser publicado na Revista Brasileira de Reumatologia, próxima edição, e nós discutimos várias coisas, principalmente a nomenclatura, a farmacovigilância, a questão de mercado. Nós entendemos que os medicamentos biológicos eles representam um grande custo dentro do orçamento do Ministério da Saúde. No entanto, eles representam também a garantia de qualidade de vida.
de nós, pacientes que utilizamos medicamento biológico. Eu tenho artrite reumatoide há 10 anos e há 5 anos eu sou usuária de medicamento biológico, correspondendo bem à estatística do paciente no Brasil de artrite reumatoide que chega ao medicamento biológico com média de 5, 6 anos após o diagnóstico, início do tratamento. E ao medicamento biológico eu agradeço o meu direito de ir e vir, de levantar todas as manhãs sem dores e de poder planejar a minha vida e ver o meu filho crescer. Quando eu tive o diagnóstico, a primeira perspectiva de vida que eu tive foi o meu filho me empurrando numa cadeira de roda. E o meu filho hoje tem 14 anos e ele nunca me empurrou numa cadeira de roda. E eu sei que a minha geração de pacientes não vai ver isso. E graças à questão dos medicamentos biotecnológicos, nós temos isso. Mas nós entendemos também que é preciso garantir ao paciente essa garantia de qualidade de vida. Mas é preciso também a gente garantir ao nosso governo condições para continuar fornecendo isso, e também aos planos de saúde. Então, várias dessas questões, nós já somos bastante alinhados com aquilo que a Anvisa já vem discutindo, a questão do name, a questão da farmacovigilância, extrapolação de indicação, e nós temos algumas coisas bastante pontuadas, como, por exemplo, substituição automática. Todos os membros da Biorrede Brasil entendem que a substituição automática é bastante restritiva para o paciente que já está no medicamento biológico. Então, esse paciente, nós temos bastante insegurança dele ter a substituição automática no balcão da farmácia. Então, nós sabemos que isso será um risco muito grande para o paciente e para todos os produtores. Porque se isso acontecer lá no balcão da farmácia, ninguém vai conseguir fazer a farmacovigilância. Porque o paciente não vai jamais saber dizer o que ele está tomando. E não adianta ninguém dizer que o paciente vai chegar no médico com a caixinha e com o número do lote, porque isso daí é demagogia, isso não vai acontecer nunca. Ainda mais porque nós temos uma caixa verde, onde ninguém consegue identificar o nome da molécula hoje em dia. Nós temos lá a molécula única, mas a marca é bem pequenininha, o paciente não consegue ver. Então, essas são algumas questões que nós estamos discutindo na Biorrede Brasil. Nós não temos conflitos de interesse com nenhuma indústria farmacêutica, é um projeto que está aberto, ele segue a regra de condutas da Interfarma, está aberto a todos os produtores para apoiar as nossas ações. No entanto, nós seguimos questões muito claras, todos os participantes da Biorrede Brasil têm recebido bastante material, estão empoderados para discutir, e nós conseguimos hoje, dentro de todos os membros, fazer uma conversa bastante alinhada sobre essas questões. E nós estamos agora nos preparando para debater junto da Anvisa, para convidar a Anvisa para nos ouvir e levar os nossos consensos com todas as nossas considerações enquanto sociedade civil e representantes de paciente. Nós queremos levar aos pacientes as orientações de como será o fornecimento dos medicamentos biosimilares e quais são as razões porque eles devem acreditar que, quando receberem um medicamento biosimilar, ele já passou por bases regulatórias seguras e eles estão recebendo medicamentos de qualidade. É por isso que nós existimos, essa é a razão de existir de todas as associações de pacientes, e nós lutaremos por isso. Obrigado, Pri. Bom, eu já vou concluir, mas eu já quero aproveitar para fazer um questionamento para o Stefano, para o Rony. Um dos pontos que eu vejo muito a Priscila pontuar, né, apresentar como relevante, é a questão da farmacovigilância. Me parece que vários desses pontos também apresentados, como questão de intercambiabilidade, extrapolação de indicações, mesmo a situação da nomenclatura, talvez tudo isso pudesse ser resolvido com uma questão que está para ser implementada pela vigilância sanitária, que é a rastreabilidade dos medicamentos, né? Por meio dessa rastreabilidade, vai ser possível você identificar por onde passou aquele produto em toda a cadeia. Então, ele sai da fábrica, né? Ele é produzido, embalado. Você tem que passar um código de barras a partir do momento em que ele sai ali da fábrica e vai para um distribuidor, passa o código de barras a partir do momento que ele sai do distribuidor e vai para um hospital, passa um código de barras a partir do momento que ele sai do hospital e chega no paciente. Então, você consegue identificar por onde passou aquele tratamento, aquele produto. A partir disso, se há algum problema, se identifica que um paciente teve mais efeito colateral, eventos adversos, etc. e tal, me parece ser uma oportunidade de você conseguir identificar rapidamente de onde surgiu, qual é o lote desse produto, e a partir daí fazer uma farmacovigilância mais adequada.
Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu não sei se esse conceito que eu tenho da rastreabilidade se aplicaria e seria útil à questão dos biosimilares. Bom, e depois da resposta, eu também vou deixar aberto, qualquer um aí do público que tiver interesse, por favor, se manifeste ou venha até aqui na frente para poder apresentar a sua pergunta para os participantes da mesa. Bom, Thiago, não há dúvida absolutamente nenhuma que, para funcionar, todo modelo deve ter transparência, deve ter marco regulatório muito bem alinhado. A partir do momento que isso está claro, está transparente, está regulado, a quantidade de dificuldades vai diminuir. Eu tenho muito bem regulamentado, todo mundo acorda, conhece as normas e consegue visualizar. Bom, o fato é que eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que rastreabilidade, algum tempo atrás, era ficção científica, era impossível, as pessoas não tinham como controlar isso. E não tenho dúvida nenhuma que, em pouco tempo, vai ser básico, vai ser fundamental. Eu consigo fazer rastreabilidade de qualquer coisa hoje. Eu tenho condições de saber se o paciente entrou no hospital, quanto tempo ele levou para chegar no raio-x, quanto tempo ele leva para fazer o exame, quanto tempo demora para chegar ao resultado. Eu consigo ver todas essas coisas que acontecem com ele. Como é que eu não vou conseguir com remédio? Não há dúvida que isso vai ter que ser realizado. Agora, as dificuldades, as resistências internas de mudar o status, elas são enormes e são de gente poderosa, assim, desde indústrias grandes até distribuidores, até grandes hospitais, tem inquietação com essa rastreabilidade. Ela entende que pode encarecer, que vai ser mais difícil de controlar e que é muito confortável em algumas situações, não está muito transparente como é que as coisas acontecem. De forma que a resposta é sim, isso é um caminho sem volta. Tem que haver rastreabilidade para a gente garantir segurança para os nossos pacientes. Bom, em relação à rastreabilidade, bom, primeiramente eu queria te congratular e dizer que você tem que continuar nessa luta. E cada vez mais a gente tem que ter pacientes na luta, tá? Porque no nosso país as decisões são tomadas por cima dos pacientes e por cima dos médicos, tá? Todas essas decisões são tomadas por políticas de governo. E os médicos, nessa fase, não são bem vistos, como foi falado em relação a questões médicas aí, éticas por sinal. O paciente é o player mais importante do processo, tá? Como a gente viu agora, inclusive por mudanças políticas. Então, as organizações têm que continuar, e é essa vigilância que vai garantir que o governo não tome uma medida meramente econômica. Em relação à rastreabilidade, eu vou mais longe. Eu acho que a rastreabilidade tem que ser um problema de todos os medicamentos. Porque, às vezes, eu fico imaginando por que a gente fica discutindo medicamento biológico, quando, por exemplo, na minha área, hematologia, os medicamentos mais caros hoje em dia não são biológicos. Não são biológicos. São novos medicamentos que têm mecanismos moleculares específicos que não são biológicos. E também tem problemas. Quando a gente fala em rastreabilidade por conta do biosimilar, aí a gente tem alguns problemas realmente. Por quê? Eu imagino duas situações. Situação número 1, aquele paciente ele está tomando um tipo de medicamento e ele troca o medicamento, na verdade, ele troca o biosimilar ou troca a referência pelo biosimilar. E isso pode acontecer diversas vezes, teoricamente, né? Está faltando um, o hospital compra o outro. O paciente, muitas vezes, não tem controle sobre isso, porque muitos desses medicamentos são endovenosos, tá? A maioria dos medicamentos biológicos não é oral. Então, é muito importante, e em termos de farmacovigilância, existe, sim, um controle muito forte dos farmacêuticos, das enfermeiras que aplicam. Isso existe, sim. Agora, é uma situação que não é preconizada por nenhuma, que eu saiba, sociedade no mundo, de você já estar tomando medicamento e trocar a origem do medicamento. Isso ainda não existe, que eu saiba, em nenhum lugar, e isso é uma discussão que eu acho que para um segundo momento. A discussão principal é para os novos pacientes, quer dizer, aquele paciente começou a fazer o tratamento, por que não optar por um biosimilar? Entendeu? A rastreabilidade, ela deve ser garantida. Eu tenho a impressão que a Anvisa ela é rigorosa nesse sentido, em relação, por exemplo, a código de barra. Cada caixa é equipada, eu sei que a Libs já está preparada para isso, pessoalmente, cada caixa tem um código de barra, ela já é toda rastreável. A gente tem que estar atento, os médicos têm que estar atentos, os pacientes têm que estar atentos, os enfermeiros e farmacêuticos, para garantir que qualquer alteração seja reportada. Mas, por definição, a meu ver, eu mantenho o que eu falei.
Se o medicamento ele ganha a chancela de biosimilar no Brasil, é porque ele passou por etapas analíticas, ele passou por etapas clínicas que demonstram similaridade. Então, eu acho que no início de tratamento, eu realmente não vejo por que a gente fazer diferença. Recebi 2 perguntas aqui, mas queria prestigiar quem quiser se expor pessoalmente. Alguém tem alguma pergunta para fazer? A gente leva o microfone até vocês. Não? Bom, Luciana pergunta para o Dr. Rony ou o Dr. Stefan. Ela agradece a participação de todos, parabeniza pela palestra e pergunta se vocês poderiam descrever que tipo de pacientes ou pessoas participam de estudos clínicos fase 1 relacionados aos biosimilares. E já aproveitando, tem uma dúvida aqui que diz respeito à opinião de vocês sobre a fosfoetanolamina, mas como não se refere a biosimilares, a gente tem um foco muito específico nessa apresentação, talvez vocês pudessem fazer esse questionamento após a palestra. Não sei que vocês sintam também que vale a pena fazer uma ponte sobre esse assunto. E mais uma dúvida que chegou aqui, André, utilizando o exemplo apresentado de Remicade, que apresenta uma fase de manutenção ao paciente, do ponto de vista de eficácia e segurança, este mesmo paciente pode dar sequência ao tratamento com biosimilar? Acho que já foi talvez respondido, mas vocês podem complementar. 2 coisas muito interessantes, então me dá a oportunidade de falar coisas que eu não falei. Então, número 1, em relação à participação de pesquisa, e número 2, em relação ao contexto do medicamento. São 2 coisas muito importantes. Então, que tipo de paciente vai participar de pesquisa com um medicamento que, na verdade, vai reproduzir o efeito de um medicamento? Provavelmente, de livre e espontânea vontade, eu acho que nenhum de nós se interessaria. Agora, se vocês imaginarem que o governo está investindo nesse medicamento, que tem dinheiro do BNDES por trás, que o Sistema Único de Saúde vai ser desonerado, como foi muito bem falado, com a perspectiva de você participar em pesquisas, e mais, a participação em pesquisa te dá um empoderamento, e isso acho que não é muito nítido para a população. Quem participa de pesquisa não é mais paciente, muda o nome, vira sujeito de pesquisa. E sujeito de pesquisa no Brasil tem direitos que vocês não imaginam, ou já imaginaram se participaram de pesquisas. Direito a ter o melhor seguro-saúde do Brasil, porque qualquer evento adverso tem que ser medicado. Tem direito a diversas coisas, a exames que o hospital não dispõe, ele não espera, ele tem que ter atendimento de emergência. Então, eu acho que para o SUS é um interesse completo de que os pacientes, e para os pacientes que são principalmente frequentadores do SUS, é sim bastante interessante participar de pesquisa, ainda que sejam pesquisas que não tenham aquele objetivo moderno de você ter uma superioridade. Eu acho que é um interesse da parte do médico, do paciente e do sistema. Em relação a Remicade, particularmente, aí tem um contexto que tem que ser examinado com cuidado. Eu acho que o melhor local para você iniciar realmente o teste do remédio é numa população que vai usar ele por pouco tempo, certo? E que o efeito é muito bom. Então, por exemplo, artrite reumatoide, em que você toma, possivelmente pela vida toda, o medicamento, claramente não é o melhor modelo para você trocar o remédio, para você dizer se você vai trocar o biosimilar ou não. Agora, vamos imaginar, por exemplo, um linfoma, entendeu? Um linfoma difuso de grandes células ou um outro tipo de linfoma. Você usa pouco tempo, e nesse pouco tempo você vai medir a resposta, que é um ensaio clínico. Ali você vai ter uma ideia completa, naquele tipo de cenário, se o medicamento funciona, porque ele vai estar comparado com o outro. E, a partir daí, a questão da artrite reumatoide passa por uma segunda discussão, porque você já sabe que o medicamento funciona. Ele funciona no cenário do linfoma igual. Se ele pode ou não ser usado para um outro cenário, isso vai depender claramente dos médicos e dos pacientes que têm a outra doença. Mas o teste de eficácia da medicação, ele pode sim ser feito numa população que usa por pouco tempo e que tem um efeito bastante mensurável, inclusive de eventos adversos. Tá? Tem um aspecto de pesquisa que é muito interessante. Semana passada eu estava conversando com um colega, um argentino, me ligou para discutir um evento que nós estamos organizando,
E ele me apresentou dados muito recentes. Assim, 80% das pessoas que está disposta a entrar em protocolos de pesquisa, imaginando que, no mínimo, o protocolo vai oferecer a melhor opção terapêutica disponível. Então, muito improvável que seja pior. Muito improvável. No mínimo, ele vai ser sorteado, eventualmente, para receber o que já tem de melhor. 95% dos pacientes que entram em protocolos de pesquisa entendem que a assistência dele passou a ser melhor do que era quando era simplesmente um paciente em atendimento rigoroso. E 96% gostaria de entrar em outro protocolo se precisasse. Então, realmente, a inclusão de pacientes em protocolos de pesquisa não pode ser visto com aquela forma antiga, assim, puxa, usar como cobaia. Isso já está ultrapassado há 2 décadas. Ao contrário, é uma grande oportunidade para o paciente, eventualmente, receber tratamentos que ele não receberia. Drogas podem modificar drasticamente a doença dele e contribuir para que a informação fique para as novas gerações. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Bom, tem uma questão que também eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vejo a BioRede apresentar aí um ponto como mercado nacional e legislação. Sei que já existe uma regulamentação da Anvisa, mas na opinião de vocês, há pontos nessa regulamentação que precisam ser aprimorados? E se existirem, quais são? Ou a legislação, a gente não tem que se preocupar, do ponto de vista, da perspectiva de vocês, com uma mexida ou com uma mudança na legislação atual? Olha, não se preocupar com a legislação no Brasil é realmente um otimismo que poucos podem ter. A gente fica sempre inquieto e nós temos que reconhecer. Mas eu volto a falar aquilo que eu disse no início. Se houver transparência e agilidade na regulamentação, isso é bem-vindo. O que não dá é ficar coisas muito claras ou demorar 2 anos para tomar uma decisão. A gente precisa de decisão para agora. Mas a norma atual hoje é equilibrada? A proposta é uma norma que está alinhada com todas as diretrizes internacionais. Então, a gente tem que reconhecer que não dá para inventar coisas novas, assim, quando já existe. Eu costumo dizer que sair do zero não é uma coisa boa. A única coisa que saiu do zero foi quando Deus fez o mundo. E olha no que deu, né? Então, temos que aproveitar boas oportunidades. Eu concordo. Eu acho que a gente tem uma legislação boa para validar o medicamento, mas existem lacunas na legislação que, na verdade, são mundiais. São lacunas que também tem nos Estados Unidos, etc. Por exemplo, qual é o nome do medicamento? Esse nome vai ganhar uma letra? Não vai ganhar uma letra? Intercambialidade, extrapolação, isso também não está definido pela Anvisa. Isso está sendo uma ciência em andamento. Coisas assim muito interessantes. Por exemplo, a bula do medicamento biosimilar, ela vai ser diferente ou ela vai ser igual? Nos Estados Unidos, a bula do medicamento biosimilar vai ser igual à de referência. Não vai citar o estudo que aprovou o biosimilar, para não gerar uma questão de preconceito e conflito. Então, são várias questões muito mais regulatórias que eu acho que vão ser trazidas à tona no momento que a primeira molécula, o primeiro anticorpo monoclonal for desafiar a Anvisa, né? Dá tempo de ir ainda mais alguma pergunta? Alguém gostaria de se manifestar? Não? Só está tímido hoje. Vocês já falaram, mas eu acho que vale a pena esclarecer. Uma pessoa que não se identificou pergunta: esse medicamento genérico, imagino que ela esteja se referindo ao biosimilar, tem comprovadamente a mesma eficácia dos demais? Eu acho que vale a pena repetir esse conceito aí da diferença entre genérico e biosimilar para ficar bem claro. É absolutamente pertinente as pessoas terem certeza. Elas não querem, porque o biosimilar às vezes lembra assim, para ser similar não é igual, né? Por que não chama então de bio-igual? Porque, puxa, me dá uma tranquilidade. Mas existem hoje estudos clínicos, inclusive, durante o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, foi apresentado um com trastuzumab, que é uma droga que no Brasil a gente só tem uma marca, e foi feito um estudo clínico comparado com o biosimilar da droga. E o resultado foi rigorosamente o mesmo. Mostra que nos dá tranquilidade, no mínimo, para aquele cenário, para extrapolar e usar. E o fato é que, como o preço vem muito menor, tu vai ter possibilidade de tratar muito mais gente. Porque, novamente, tem um orçamento limitado. Eu consigo beneficiar mais gente. Em relação a se é igual o biosimilar ou se é similar, por definição porque senão ele não é biosimilar, independente do que todo mundo ache.
para ter esse nome e ser verdadeiro, ele é idêntico. Ele é idêntico para estudos analíticos, idêntico, que eu digo, dentro dos limites. Tá? E ele participou de um estudo clínico, e o mais importante para vocês é o seguinte: essas informações são públicas. Essas informações estão disponibilizadas com a Anvisa. Então, eu imagino uma situação, essa sim, e eu acho que é isso que talvez permeie um pouco a questão que você falou sobre os genéricos, é que hoje nós temos, na verdade, uma opção de vários genéricos, não é um só, né? Porque não é só o genérico, é o genérico do laboratório A, B, C, aí começa a ramificação, talvez o original bypassa esse problema, não sei se é isso que está na origem da questão. Então, eu sugiro, e mais uma vez as organizações vão ter que participar, que quando vocês estiverem diante de um novo biosimilar, vocês se preocupem em olhar quem está produzindo também. Vai no site da Anvisa, vê se os laboratórios que foram testados são os melhores laboratórios. Porque pode, eventualmente, no Brasil, a gente sempre pensa em tudo, pode acontecer tudo no Brasil, né? Então, teoricamente, não é para acontecer, mas qualquer mudança é pública, e vocês, por favor, vocês olhem para que vocês não façam um preconceito, não gerem um preconceito com quem não merece. Porque, às vezes, um laboratório que não é da uma qualidade máxima acaba botando o nome de qualquer genérico na praça. Então, por favor, corram atrás das informações. Mas, por definição, um biosimilar é similar. Acabou. Isso é definição. Chegou mais uma questão, acho que dá tempo da gente fazer mais talvez mais uma. Recentemente, sexta-feira passada, o FDA aprovou o biosimilar do adalimumab. O produto recebeu um sufixo no nome da molécula, adalimumab-ato, se não me engano, e nome Angevita, algo assim. O Brasil não quer fazer igual? Acho que a pergunta é assim, essa forma de você estabelecer nomenclatura estaria adequada e o Brasil deveria seguir essa mesma linha, sim, não, outras sugestões? A decisão de regulação, eu acho que tem que ficar claro para todo mundo o que o paciente está recebendo. As pessoas têm direito a saber. Se ele está recebendo porque aquela instituição vai oferecer um biosimilar, ou vai ser a marca que fez o estudo original, se é uma cópia, se é na verdade, a possibilidade de ter a informação e as pessoas ter acesso à informação, eu sempre defendi isso como conceito. Então, a maneira como vai ser colocado, se vai ser, como fizeram com o genérico, botaram um G, tudo bem, o que não pode acontecer é as pessoas não terem informação, não chegar e as pessoas não poderem tomar decisão por conta da falta de transparência. Claramente, o rastreamento, isso para mim é muito claro, que eles vão fazer alguma medida que eles não fizeram para os genéricos, porque os genéricos não têm nenhuma identificação. Mas eu acho que eles sentiram, sim. Os americanos, se eu não me engano, eles botam 4 letras que são escolhidas randomicamente lá por um sistema computador. Eu acho que isso talvez não dê certo no Brasil, mas eu acho que, pelo menos, os fabricantes vão ser identificados. Só que isso é uma decisão da cúpula, isso a gente não tem. Uma dúvida minha, essa diferenciação, ela seria importante, sobretudo, para se proceder a uma farmacovigilância, para fazer uma pós-análise do funcionamento desse medicamento na pós-comercialização? Seria esse o principal motivo de se poder diferenciar um produto do outro? Tem todo sentido. Por exemplo, se o paciente está usando uma marca, aí ele troca de marca e faz uma reação alérgica, será que foi porque o remédio novo tem alguma coisa ali que fez, algum veículo que fez o paciente fazer uma reação imunogênica, ou a troca, a combinação dele fez isso? Tem uma questão de farmacologia que a gente chama de washout. Eu preciso 4 meias-vidas, ou 6 meias-vidas, alguns autores propõem, de tempo sem usar o medicamento para garantir que não foi do último que usou aquela reação. Então, imagina que, evidente que eu poder ter clareza de o que aconteceu na vida do paciente nos permite interpretar alguma reação que não esperávamos que acontecesse. Bom, eu vou abrir para as considerações finais, já fazendo a minha aqui. Eu acho que o nosso grande desafio é criar um ambiente regulatório que ampare o paciente e deixe ele o mais confortável possível para que ele não tenha que se preocupar tanto com essas questões, né? É claro que informação é importante, é claro que o processo tem que ser transparente, mas o paciente, aquela pessoa que vive o seu problema, que encara a sua doença, que luta para sobreviver, sobretudo quando a gente fala em doenças graves, né, muitas vezes que há um iminente risco de vida, a última coisa que ele quer ter que se preocupar é se a caixinha é verde, amarela ou azul.
E eu acho que se a gente conseguir caminhar nessa discussão de modo a criar um ambiente regulatório que proteja isso, que deixe o paciente tranquilo nesse aspecto, a gente já vai ter vai dar um passo imenso aí para construir um sistema mais equilibrado. Então, passo a palavra, Stefan, na sequência, Rony, inverter a ordem aqui, para suas considerações finais. Bom, rapidamente, eu acho que é absolutamente fundamental esse tipo de debate ser pautado. Até muito pouco tempo atrás, pouco se cogitava entrar em questões. E agora eu lembro que somos nós, são as pessoas que participam aqui, que vão tomar a decisão do que a gente quer para o nosso país. Nós vamos decidir quanto que nós vamos gastar em saúde, qual é a estratégia para otimizar isso de uma maneira responsável, quais são as prioridades que nós vamos ter. Então, a participação é o primeiro passo, mas as pessoas têm que fazer a sua voz estar ativa, de uma forma mais democrática possível, alinhar o que entendem como melhor solução. É dessas cabeças aqui que saem as soluções para o país. Eu queria, só para concluir, agradecer mais uma vez a presença de todos. Foi uma discussão, eu acho, muito rica. Se vocês imaginarem que não existe nenhum anticorpo monoclonal biosimilar ainda aprovado no Brasil, nós estamos, na verdade, eu me sinto bastante feliz de estar participando, possivelmente, de uma discussão que está se iniciando e que vai se desenvolver. Então, esse vai ser o primeiro de muitos. As perguntas estão surgindo, perguntas na cabeça de todo mundo. Como eu falei, são as organizações, é o governo, são os médicos. Os médicos também não são infalíveis, entendeu? Eles têm que ser informados também. Nós estamos diante do novo. É o medo do novo e o que vai acontecer. Eu só espero que, no final dessas contas, a gente tenha um país melhor. É isso que eu posso falar. Obrigado. Bom, agradeço a presença de todos. Muito obrigado.